Ele entrou no prédio de jeans e blazer simples. A recepcionista riu na cara dele. Disseram que ele estava no lugar errado. Que era entregador. Que deveria sair pela porta dos fundos. Ninguém imaginava que ele era o dono de tudo aquilo. E quando a verdade veio à tona em 3 minutos, o silêncio foi devastador. O que esse homem fez depois foi épico. Mas antes dessa história incrível, me fala aqui nos comentários. Você tá assistindo de qual cidade? Quero saber de onde vocês são. E se você ama histórias reais de pessoas que viraram um jogo contra quem duvidou delas, inscreve-se no canal agora e ativa o sininho. Porque essa história vai te deixar arrepiado. Partiu! André Luiz da Silva ajustou a gravata enquanto observava o imponente prédio de vidro espelhado à sua frente. 23 andares de aço e concreto no coração da Zona Sul de São Paulo, sede da Tecnoplast Industries, uma das maiores fabricantes de embalagens plásticas do Brasil. Aos 38 anos, André havia construído sua fortuna do zero. Começara vendendo picolé nas ruas de Paraisópolis aos 7 anos. Depois trabalhou em 3 empregos simultâneos para pagar a faculdade de administração na universidade pública, e gradualmente construiu um império de investimentos em startups de tecnologia que agora valia mais de 500 milhões de reais. Hoje era um dia especial. Depois de 6 meses de negociações silenciosas e discretas, André havia finalizado a compra de 78% das ações da Tecnoplast Industries. O negócio havia sido fechado através de empresas de fachada e intermediários, exatamente como ele planejara. Ninguém na empresa sabia quem era o novo dono, apenas que havia mudado de controle acionário e que uma reunião urgente havia sido convocada para as 10 da manhã daquela segunda-feira. André escolhera propositalmente não se vestir de forma ostensiva. Ele usava uma calça jeans escura de boa qualidade mas não de grife óbvia, uma camisa social azul clara sem logotipos visíveis, e um blazer marinho simples. Seus sapatos eram confortáveis, seus cabelos Black Power estavam naturais e bem cuidados, sua barba parada com precisão. Ele carregava apenas uma pasta de couro marrom desgastada que havia sido de seu pai, o único bem de valor que o homem deixará quando morreu de um infarto aos 45 anos, trabalhando em seu terceiro emprego do dia. Ao entrar no lobby luxuoso, André imediatamente sentiu os olhares. A recepcionista, uma jovem loira de 20 e poucos anos, o observou com uma expressão que misturava desconfiança e desdém mal disfarçado. Ele caminhou até o balcão de mármore com passos confiantes. Bom dia. Tenho reunião marcada às 10 horas no 23º andar, sala de conferências principal, disse André, sua voz clara e educada. A recepcionista o olhou de cima a baixo, seus olhos se detendo em sua pele negra, seu cabelo crespo, suas roupas simples. Nome? Ela perguntou com um tom que deixava claro que estava fazendo um favor. André Luiz da Silva. Ela digitou no computador, franzindo a testa. Não vejo seu nome na lista de visitantes esperados. Tem certeza que é hoje? E que é neste prédio? O tom era condescendente, como se falasse com uma criança confusa. André manteve a calma, acostumado a esse tipo de situação depois de anos navegando em espaços predominantemente brancos da elite empresarial. Tenho certeza. Pode verificar novamente, por favor? Ou ligar para confirmar. A recepcionista suspirou dramaticamente, como se André estivesse desperdiçando seu tempo precioso. Ela pegou o telefone e discou, virando-se levemente como se não quisesse que ele ouvisse a conversa. Oi, Cláudia. Tem um visitante aqui dizendo que tem reunião às 10. Nome é André Silva. Ela pausou. Não parece ser fornecedor ou nada assim. Não sei, talvez seja entregador? Ok. Vou mandar ele esperar. Ela desligou e se virou para André com um sorriso falso. Alguém vai descer para verificar sua situação. Por favor, aguarde ali. Ela apontou para uma área de espera próxima à porta, longe dos sofás confortáveis de couro onde outros visitantes aguardavam. André assentiu educadamente e foi para onde ela indicou, ficando em pé já que não havia assentos naquela área. Ele observou outros visitantes chegando. Homens brancos em ternos caros, mulheres em taiers de grife, todos sendo recebidos com sorrisos calorosos e tratamento VIP. Alguns olhavam para ele com curiosidade ou desconforto, provavelmente se perguntando o que ele estava fazendo ali. 15 minutos se passaram. André olhou para o relógio, eram 9h47. Ele tinha 13 minutos até a reunião.
Finalmente, uma mulher de aproximadamente 50 anos saiu do elevador, olhando ao redor com expressão impaciente. Ela usava um terno bege claro, seu cabelo loiro platinado estava perfeitamente escovado, e ela exalava aquela autoridade fria típica de executivas que haviam passado décadas escalando a hierarquia corporativa. Você é André Silva? Ela perguntou, nem se dando ao trabalho de cumprimentá-lo adequadamente. André Luiz da Silva, sim. Ele estendeu a mão. Ela olhou para a mão dele por um segundo antes de apertá-la rapidamente, como se fosse um inconveniente. Sou Cláudia Marques, assistente executiva da diretoria. Não encontrei seu nome em nenhuma lista de visitantes ou fornecedores esperados para hoje. Qual o motivo da sua visita? Estou aqui para a reunião das 10 horas na sala de conferências principal, André respondeu calmamente. Cláudia soltou uma risadinha de descrença. Aquela reunião é apenas para o conselho de administração e diretoria executiva. É uma reunião extremamente importante sobre a mudança de controle acionário da empresa. Claramente houve um mal-entendido. Talvez você esteja procurando o departamento de recursos humanos? Ou talvez tenha uma entrevista para alguma vaga operacional. André respirou fundo, mantendo sua expressão neutra. Ele havia previsto exatamente esse cenário. Era parte do motivo pelo qual havia escolhido aparecer dessa forma. Ele queria ver com seus próprios olhos como a empresa tratava pessoas que não se encaixavam no molde esperado da elite corporativa. E o que estava vendo era exatamente o que suspeitava: preconceito velado disfarçado de procedimentos de segurança e mal-entendidos. Não há mal-entendido, senhora Marques. Estou exatamente onde deveria estar. Sugiro que verifique novamente com quem organizou a reunião. André manteve seu tom educado mas firme. Cláudia cruzou os braços, sua paciência claramente se esgotando. Olhe, eu não sei quem te disse que você poderia simplesmente aparecer aqui e... Há algum problema aqui? Uma voz masculina interrompeu. Um homem de aproximadamente 60 anos havia saído do elevador, claramente atraído pela discussão. Ele era alto, branco, com cabelos grisalhos perfeitamente penteados, e usava um terno que provavelmente custava mais do que a maioria das pessoas ganhava em 3 meses. Seu rosto tinha aquela aparência bronzeada artificial de quem passava fins de semana em clubes de campo caros. Doutor Henrique. Cláudia imediatamente mudou seu tom para algo obsequioso. Desculpe o incômodo. Este senhor apareceu dizendo que tem reunião conosco às 10, mas claramente há um engano. Estava justamente resolvendo a situação. Dr. Henrique Tavares era o atual CEO da Tecnoplast, uma posição que ele ocupava há 12 anos. Ele olhou para André com o mesmo olhar que a recepcionista havia dado, uma mistura de superioridade e leve desprezo. Jovem, esta é uma empresa séria com protocolos de segurança rígidos. Não sei quem te disse que você poderia simplesmente aparecer aqui, mas... Ninguém me disse que eu poderia aparecer aqui, André o interrompeu educadamente mas com firmeza. Eu sei que posso estar aqui. E sugiro que entremos naquela sala de conferências, porque são 9h52 e a reunião começa em 8 minutos. Tenho certeza que os outros membros do conselho não gostariam de atrasos. O rosto de Henrique ficou vermelho. Escute aqui, não sei quem você pensa que é, mas... Acho melhor deixá-lo subir, Henrique. Outra voz interveio. Uma mulher de aproximadamente 45 anos havia saído do elevador, carregando um laptop e uma pilha de documentos. Ela era magra, usava óculos de armação moderna, e tinha uma expressão inteligente e levemente divertida no rosto. Acredito que este seja o Sr. André Luiz da Silva, sócio principal da Vanguard Investments. André virou-se para ela e sorriu pela primeira vez desde que entrará no prédio. Doutora Patrícia, presumo? Falamos por telefone semana passada. Patrícia Mendonça era a advogada corporativa que havia coordenado toda a transação de compra das ações. Ela havia sido a única pessoa dentro da empresa que sabia a verdadeira identidade do comprador, e apenas porque era legalmente necessário. Ela estendeu a mão calorosamente. É um prazer finalmente conhecê-lo pessoalmente, Sr. Silva. Peço desculpas por qualquer inconveniente na recepção. Henrique e Cláudia haviam empalidecido visivelmente. Vanguard Investments. Henrique repetiu, sua voz falhando ligeiramente. Mas essa é a empresa que,
que comprou a participação controladora. Exatamente, Patrícia confirmou, um sorriso discreto brincando em seus lábios. Ela claramente estava apreciando o momento. O Sr. Silva é o principal acionista e, a partir desta manhã, o novo controlador da Tecnoplast Industries. O silêncio que se seguiu foi absoluto. A recepcionista havia parado de digitar e estava congelada, sua boca ligeiramente aberta. Cláudia parecia estar tendo dificuldade para respirar. Henrique alternava entre vermelho e branco, claramente processando as implicações do que acabará de descobrir, e do que havia acabado de fazer. André deixou o silêncio se estender por mais alguns segundos antes de falar. Então, vamos subir? Como eu disse, a reunião começa em 6 minutos, e eu realmente não gosto de atrasos. Patrícia sorriu abertamente agora. Claro. Por aqui, Sr. Silva. Ela gesticulou em direção ao elevador privativo que levava diretamente ao 23º andar. André começou a caminhar, mas parou ao lado de Henrique. Ah, Dr. Tavares, sugiro que você venha também. Temos muito o que discutir sobre o futuro desta empresa. E também sobre sua permanência nela. Ele não disse isso com raiva ou malícia, apenas como um fato simples, o que de alguma forma tornava ainda mais impactante. Henrique seguiu em silêncio, seu rosto agora definitivamente mais próximo do cinza do que qualquer outra cor. Cláudia tentou segui-los, mas Patrícia levantou a mão. Você pode voltar para sua mesa, Cláudia. Enviaremos um memorando depois da reunião. Seu tom deixava claro que não era uma sugestão. No elevador, enquanto subiam, o silêncio era pesado. André podia ver Henrique pelo reflexo nas portas de aço polido, o homem estava visivelmente suando, provavelmente repassando mentalmente cada palavra que havia dito, cada olhar condescendente que havia dado. As portas do elevador se abriram diretamente em um corredor luxuoso que levava à sala de conferências principal. Através das paredes de vidro, André podia ver que os outros membros do conselho já estavam reunidos, 8 pessoas ao todo, 7 homens e uma mulher, todos brancos, todos claramente da elite empresarial brasileira. Eles conversavam em pequenos grupos, tomando café em xícaras de porcelana fina, completamente alheios ao drama que havia se desenrolado no térreo. Quando André entrou na sala seguido por Henrique e Patrícia, as conversas pararam abruptamente. Todos os olhos se voltaram para ele, e André podia ler claramente a confusão nos rostos. Quem era esse homem negro de roupas simples entrando em uma das reuniões mais importantes da empresa? Vários rostos mostraram a mesma expressão que a recepcionista havia exibido, uma mistura de desconfiança e presunção de que ele estava no lugar errado. Henrique. Um dos homens mais velhos chamou, sua voz carregada de impaciência. Quem é este? Por que ele está aqui? Esta é uma reunião fechada do conselho. Henrique abriu a boca, mas nenhum som saiu. Ele parecia estar tendo dificuldade para formar palavras. Foi Patrícia quem respondeu, sua voz profissional mas com um tom de satisfação mal disfarçada. Senhores, senhora, gostaria de apresentar André Luiz da Silva, sócio principal da Vanguard Investments, e a partir desta manhã, o novo controlador majoritário da Tecnoplast Industries. O silêncio que se seguiu era tão profundo que André podia ouvir o zumbido do ar-condicionado. Rostos empalideceram, bocas se abriram, alguns conselheiros se entreolharam como se esperando que alguém dissesse que era uma piada. André simplesmente caminhou calmamente até a cabeceira da mesa, onde tradicionalmente o CEO sentava, e colocou sua pasta sobre a superfície polida. Bom dia a todos, André começou, sua voz calma e controlada. Antes de começarmos nossa reunião, deixem-me esclarecer rapidamente como cheguei aqui. Não fisicamente, isso é bastante óbvio. Mas como cheguei a ser dono desta empresa? Ele abriu sua pasta e retirou uma série de documentos que distribuiu ao redor da mesa. Há 6 meses, minha empresa de investimentos identificou a Tecnoplast como uma oportunidade interessante. Empresa sólida, boa posição de mercado, mas com administração estagnada e falta de inovação. Os números eram bons, mas poderiam ser excepcionais. Um dos conselheiros, um homem de aproximadamente 50 anos com uma barriga proeminente e um relógio Rolex que praticamente gritava por atenção, interrompeu. Espere um minuto. Vanguard Investments. Nunca ouvi falar dessa empresa. Como você conseguiu capital para comprar 78% das ações desta empresa?
Estamos falando de centenas de milhões de reais. André virou-se para ele calmamente. Seu nome? Carlos Alberto Ferreira, conselheiro há 15 anos. O homem respondeu com arrogância. Prazer, senhor Ferreira. Para responder sua pergunta, que, devo notar, foi feita com um tom implicitamente preconceituoso, eu construí minha fortuna ao longo de 15 anos investindo em startups de tecnologia. Comecei com capital mínimo que ganhei trabalhando 3 empregos simultâneos, investi inteligentemente em empresas de tecnologia emergentes, e tive a sorte e habilidade de escolher várias que se tornaram extremamente bem-sucedidas. Ele fez uma pausa, deixando isso assentar. Atualmente, meu portfólio vale aproximadamente 520 milhões de reais. Comprar o controle desta empresa custou 340 milhões. Então sim, senhor Ferreira, eu tinha capital mais do que suficiente. A mulher do conselho, uma senhora de cabelos grisalhos e expressão severa, se inclinou para a frente. Por que através de empresas de fachada? Por que todo esse subterfúgio? André olhou diretamente para ela. Seu nome? Regina Albuquerque. E exijo uma resposta. Senhora Albuquerque, o motivo é simples e ficou bastante claro nos últimos 15 minutos. André gesticulou vagamente em direção à porta. Eu queria ver como esta empresa realmente opera. Não a versão polida que apresentam aos investidores ou nos relatórios anuais. A verdadeira cultura corporativa. Ele caminhou lentamente ao redor da mesa enquanto falava, seus olhos encontrando os de cada conselheiro. E o que descobri? Descobri uma empresa onde um homem negro em roupa simples é automaticamente presumido ser um entregador ou estar no lugar errado. Onde a recepcionista me trata com desdém até descobrir que sou o dono. Onde o CEO me fala como se eu fosse uma criança perdida que precisa ser guiada para fora. Henrique afundou em sua cadeira, seu rosto agora definitivamente cinza. Vários conselheiros trocaram olhares desconfortáveis. E isso, André continuou, sua voz ainda calma mas agora com um tom de aço, é exatamente o problema com esta empresa. Não apenas comigo hoje, mas imagino que com funcionários, clientes, parceiros. Quantos talentos esta empresa perdeu porque julgou pessoas pela aparência? Quantas oportunidades de negócio foram desperdiçadas porque alguém não parecia adequado? André voltou para a cabeceira da mesa e se sentou, gesticulando para que os outros também se sentassem. Lentamente, ainda claramente em choque, os conselheiros foram tomando seus lugares. A atmosfera na sala era de tensão absoluta, ninguém sabia exatamente o que esperar, mas todos sabiam que suas posições estavam agora em jogo. Vamos falar de números, André começou, conectando seu laptop ao projetor da sala. Imediatamente, gráficos e tabelas apareceram na tela. Esta empresa teve crescimento de apenas 2% nos últimos 3 anos. Em um setor que cresceu em média 8% no mesmo período. Vocês estão perdendo participação de mercado constantemente. Ele avançou para o próximo slide. Custos operacionais aumentaram 23%, enquanto receita aumentou apenas 6%. Isso é gestão ineficiente, pura e simples. Rotatividade de funcionários está em 34% ao ano, o que significa que vocês perdem 1/3 da força de trabalho todo ano. Isso é insustentável e extremamente caro. Carlos Alberto tentou intervir. Esses números são normais para o setor, e... Não são, André o cortou firmemente. Seus competidores principais têm rotatividade média de 18%. E estão crescendo enquanto vocês estagnam. Ele avançou mais slides. Olhem aqui. Investimento em P&D vocês gastam 0,8% da receita em pesquisa e desenvolvimento. A média do setor é 3,2%. Como vocês esperam inovar e competir quando mal investem em desenvolvimento de novos produtos? Regina se manifestou, defensiva. Nós mantivemos a empresa lucrativa durante crises econômicas. Nossa abordagem conservadora. Sua abordagem conservadora está matando esta empresa lentamente, André interrompeu. Lucratividade não significa excelência. Vocês são como alguém que está se afogando, mas lentamente, então acham que está tudo bem porque ainda podem respirar um pouco. Ele levantou-se novamente, caminhando até a janela com vista para São Paulo. Sabem o que mais descobri durante minha due diligence?
Esta empresa tem zero diversidade em posições de liderança. Zero. Todo o conselho é branco. Toda a diretoria é branca. Dos 40 gerentes seniores, 38 são brancos, 35 são homens. Esta é uma empresa operando no Brasil, um país de maioria negra e parda, e vocês têm zero representação. Nós contratamos baseado em mérito. Henrique finalmente encontrou sua voz, soando defensivo. André virou-se bruscamente. Mérito. Doutor Tavares, você foi contratado como CEO há 12 anos porque seu pai jogava golfe com o presidente do conselho anterior. Isso está documentado. 3 dos conselheiros aqui são parentes de funcionários anteriores. 4 de vocês frequentaram a mesma escola particular de elite. Não me falem sobre mérito quando seus cargos vieram de conexões e privilégio. O silêncio era ensurdecedor. André deixou suas palavras pairarem no ar antes de continuar. Mas não estou aqui apenas para criticar. Estou aqui para transformar esta empresa. Ele voltou para sua apresentação. Aqui está meu plano para os próximos 18 meses. Primeiro, reestruturação completa da gestão executiva. Doutor Tavares, você será substituído como CEO. Você pode permanecer como consultor por 6 meses para a transição, com salário completo, mas suas funções executivas terminam hoje. Henrique pareceu estar prestes a desmaiar, mas não disse nada. Ele claramente sabia que não tinha escolha. Segundo, André continuou, implementação de um programa abrangente de diversidade e inclusão. Não tokenismo, não cotas vazias, mas recrutamento ativo e desenvolvimento de talento de grupos subrepresentados. Dentro de 2 anos, quero que pelo menos 40% das posições de liderança sejam ocupadas por mulheres, negros, pardos e outros grupos minoritários. Carlos Alberto riu amargamente. Você não pode simplesmente contratar pessoas porque são negras ou mulheres. Isso é discriminação reversa. André completou, um sorriso frio em seu rosto. É interessante como essa preocupação só aparece quando falamos de incluir grupos historicamente excluídos. Mas contratar apenas homens brancos de escolas de elite por décadas. Isso aparentemente não é discriminação. Apenas cultura da empresa. Ele olhou diretamente para Carlos Alberto. E para ser claro, não vou contratar pessoas não qualificadas apenas por diversidade. Vou contratar pessoas qualificadas que anteriormente eram ignoradas porque não se encaixavam no molde que vocês consideravam adequado. A diferença é que vou procurar talento em lugares onde vocês nunca olharam. André avançou para o próximo conjunto de slides. Terceiro ponto, investimento maciço em tecnologia e automação. Vamos aumentar o orçamento de P&D para 5% da receita no primeiro ano, 7% no segundo. Vamos desenvolver embalagens sustentáveis, biodegradáveis, com tecnologia smart que pode ser rastreada pela cadeia de suprimentos. Regina levantou a mão hesitantemente. Isso vai exigir capital significativo. De onde virão os recursos? Excelente pergunta, Sra. Albuquerque. André clicou para o próximo slide. Aqui está o plano de financiamento. Parte virá de eficiências operacionais. Vou trazer consultores para otimizar processos e reduzir desperdício. Estimo que podemos cortar 15% dos custos operacionais sem demitir ninguém, apenas trabalhando mais inteligentemente. Ele continuou. Parte virá de renegociação de contratos com fornecedores. Descobri que vocês estão pagando 20 a 30% acima do mercado em vários insumos, provavelmente porque ninguém revisou esses contratos em anos. E parte virá de capital que vou injetar pessoalmente, mais 50 milhões nos próximos 6 meses. Um dos conselheiros mais jovens, que havia permanecido quieto até agora, finalmente falou. Senhor Silva, seu plano é ambicioso. Mas e se falhar? Você está arriscando muito. André olhou para ele com aprovação. Era a primeira pergunta genuína sem defensividade ou preconceito. Seu nome? Fernando Oliveira. Sou o conselheiro mais recente, entrei há apenas 6 meses. Senhor Oliveira, você está absolutamente certo. É um risco. Mas sabe qual é o maior risco? Continuar fazendo as mesmas coisas e esperando resultados diferentes. André se sentou novamente. Construí minha fortuna assumindo riscos calculados. E esta empresa é um risco que vale a pena.
O potencial está aqui, apenas estava sendo desperdiçado por gestão complacente. Ele olhou ao redor da mesa. Agora, quanto ao conselho atual. Alguns de vocês vão ficar. Alguns não. Vou avaliar cada um de vocês nos próximos 30 dias, não baseado em quanto tempo estão aqui, mas em que valor agregam. Quero ver planos, ideias, iniciativas. Quero ver compromisso real com mudança. E se não concordarmos com suas mudanças? Carlos Alberto perguntou desafiadoramente. André sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Senhor Ferreira, eu tenho 78% das ações. Vocês, coletivamente, têm menos de 10%. Não estou pedindo sua aprovação. Estou informando sobre o que vai acontecer. Vocês podem fazer parte da transformação ou podem sair. A escolha é de vocês. Ele pausou, deixando isso assentar. Mas antes de tomarem essa decisão, deixem-me compartilhar algo. Nos últimos 6 meses, enquanto conduzia a due diligence, identifiquei várias oportunidades de negócio que vocês perderam. Uma grande rede de supermercados asiática procurando fornecedores na América Latina. Vocês nunca responderam ao RFP porque não tinham experiência com o mercado asiático. André clicou para outro slide. Um contrato governamental para embalagens biodegradáveis para merenda escolar. Vocês nem submeteram proposta porque acharam que não valia o esforço de desenvolver o produto. Uma parceria com uma startup de delivery que está revolucionando o mercado. Vocês recusaram reunião porque acharam que era muito pequena para valer seu tempo. Ele olhou ao redor da sala. Vocês sabem quanto dinheiro deixaram na mesa com essas 3 oportunidades sozinhas? 240 milhões de reais em contratos de 5 anos. Porque eram preguiçosos, porque eram arrogantes, porque achavam que sabiam tudo. Fernando se inclinou para frente, agora visivelmente interessado. E você vai perseguir essas oportunidades? Já estou. Nos últimos 2 meses, fiz contatos preliminares com todos esses parceiros potenciais. Eles estão interessados em reconsiderar, especialmente quando souberam que a empresa tinha nova gestão. André sorriu genuinamente pela primeira vez. Mudança atrai oportunidade. Estagnação atrai morte lenta. Patrícia, que havia permanecido quieta durante toda a apresentação, finalmente falou. Senhores, senhora, sugiro que levem o plano do Sr. Silva muito a sério. Eu revisei cada aspecto dele legalmente, e é sólido. Mais importante, é necessário. Esta empresa estava morrendo. Talvez lentamente, confortavelmente, mas estava morrendo. O Sr. Silva oferece não apenas sobrevivência, mas crescimento real. A reunião continuou por mais 2 horas. André apresentou cada aspecto de seu plano em detalhes meticulosos, novos produtos que estava desenvolvendo, mercados que planejava entrar, parcerias estratégicas que estava negociando. Ele demonstrou conhecimento profundo não apenas dos aspectos financeiros, mas dos aspectos técnicos da manufatura de embalagens, das tendências de sustentabilidade no setor, das mudanças regulatórias que viriam. Gradualmente, a atmosfera na sala mudou. O choque inicial e o preconceito defensivo deram lugar a algo diferente. Alguns conselheiros começaram a fazer perguntas genuínas, a oferecer insights, a até sugerir ideias. Fernando, em particular, mostrou-se engajado e inteligente, claramente alguém que havia sido frustrado pela inércia da gestão anterior. Carlos Alberto e Regina permaneceram hostis, fazendo perguntas desafiadoras e nitidamente procurando problemas no plano. Mas mesmo eles não conseguiram encontrar falhas significativas. André havia feito seu dever de casa meticulosamente. Quando finalmente fizeram uma pausa para o almoço, Henrique pediu para falar com André privadamente. Eles foram para uma sala menor adjacente, e Henrique fechou a porta. Ele parecia ter envelhecido 10 anos nas últimas horas. Senhor Silva, começou Henrique, sua voz cansada, eu preciso me desculpar. Pelo que disse lá embaixo, pela forma como te tratei. Foi inaceitável. André o observou calmamente. Doutor Tavares, aprecie a desculpa. Mas precisa entender algo, você não me ofendeu hoje porque estava tendo um dia ruim. Você me ofendeu porque é assim que você vê o mundo. Você viu um homem negro de roupa simples e automaticamente assumiu que ele não pertencia ali. Henrique baixou os olhos. Você está certo. E isso me envergonha. Deveria,
André disse sem rodeios. Mas vergonha sem mudança não vale nada. A questão é, você vai aprender com isso? Henrique levantou os olhos. Eu gostaria de continuar na empresa. Não como CEO, entendo que essa ponte foi queimada. Mas talvez em outra capacidade. Eu tenho conhecimento institucional, contatos no setor. André pensou por um momento. Vou fazer uma proposta. Você fica 6 meses como consultor especial, como mencionei. Durante esse tempo, você me ajuda com a transição, me apresenta aos contatos-chave, passa conhecimento institucional. Mas também durante esse tempo, você vai fazer um trabalho pessoal sério. Que tipo de trabalho? Você vai participar de todos os treinamentos de diversidade e inclusão que vou implementar. Você vai trabalhar diretamente com nossos funcionários de diferentes backgrounds e aprender suas perspectivas. Você vai visitar organizações comunitárias em periferias, vai conhecer jovens negros tentando entrar no mercado de trabalho corporativo, vai entender os obstáculos que eles enfrentam. André se aproximou da janela. E no final desses 6 meses, se você genuinamente tiver mudado, se demonstrar compreensão real e compromisso com inclusão, então conversamos sobre uma posição permanente. Mas tem que ser mudança real, Henrique. Não performance. Entendeu? Henrique assentiu lentamente. Entendi. E obrigado. Pela segunda chance que não mereço. Todos merecem chance de crescer, André disse. Mas apenas uma. Não desperdice. Eles voltaram para a sala de conferências onde um almoço havia sido servido, uma refeição elegante de catering caro que André mal tocou, preferindo continuar trabalhando. Fernando se sentou ao lado dele. Senhor Silva, posso fazer uma pergunta pessoal? André acenou afirmativamente enquanto revisava alguns documentos. Por que você fez isso dessa forma? Quero dizer, você poderia ter se apresentado desde o início como o novo dono. Por que passar por essa experiência no térreo? André colocou os papéis de lado e olhou diretamente para Fernando. Porque eu precisava ver a verdade. Não a versão editada que me mostrariam sabendo quem eu era. A verdade crua, não filtrada. Ele fez uma pausa. E também porque queria que eles sentissem o que sentiram. Queria que Henrique experimentasse aquele momento de perceber que julgou errado, que foi preconceituoso, que suas ações têm consequências. Fernando assentiu pensativamente. É uma lição poderosa. É uma lição necessária, André corrigiu. Fernando, quantos anos você tem? 32. Você é o conselheiro mais jovem aqui. Como conseguiu a posição? Fernando pareceu desconfortável. Meu pai conhecia o acionista anterior. Ele me indicou. Conexões, André disse sem julgamento. É assim que este mundo funciona, não é? Não é o que você sabe, mas quem você conhece. Ele se recostou na cadeira. Eu não tive essas conexões. Ninguém da minha família jogava golfe com COR. Ninguém me indicou para nada. Cada porta que atravessei, tive que derrubar ou encontrar uma janela aberta. Fernando ficou quieto por um momento. Isso não é justo. Não, não é. Mas é a realidade. André sorriu ligeiramente. A questão é o que fazemos com isso. Você pode se sentir culpado por seus privilégios, ou pode usá-los para ajudar a abrir portas para outros. Qual você escolhe? Quero ajudar, Fernando disse imediatamente. É por isso que aceitei entrar no conselho quando meu pai sugeriu. Pensei que poderia fazer diferença, mas os outros conselheiros não ouviam minhas ideias. Diziam que eu era jovem demais, inexperiente demais. André estudou o jovem. Havia sinceridade ali, e algo mais, frustração, vontade de fazer mais. Você fica no conselho, ele decidiu. Aliás, quero que você lidere um novo comitê que vou criar, inovação e diversidade. Você vai trabalhar diretamente comigo para implementar as mudanças. Os olhos de Fernando se iluminaram. Sério? Obrigado. Não vou decepcionar. Eu sei, André disse simplesmente. Você não teria feito aquela pergunta honesta se não estivesse genuinamente interessado em fazer diferença. A reunião recomeçou após o almoço, e desta vez o tom era completamente diferente.
Até Carlos Alberto e Regina haviam suavizado um pouco, provavelmente percebendo que resistir era inútil e que suas posições dependiam de demonstrar valor. André apresentou os últimos componentes de seu plano. Estrutura de compensação revisada que incluiria bônus baseados em métricas de diversidade e sustentabilidade, não apenas lucro. Quero deixar algo muito claro, André disse, olhando ao redor da mesa. Diversidade não é caridade. Não é ser bonzinho ou politicamente correto. É estratégia de negócio inteligente. Estudos consistentemente mostram que empresas com diversidade de liderança superam seus competidores em lucratividade, inovação e satisfação de funcionários. Ele trouxe dados na tela. Empresas no quartil superior em diversidade racial têm 35% mais probabilidade de ter retornos financeiros acima da média do setor. Empresas com diversidade de gênero têm 25% mais probabilidade. Isso não é teoria, são dados de milhares de empresas ao longo de décadas. Regina, claramente processando isso, perguntou: por que isso acontece? Porque perspectivas diversas levam a melhores decisões, André explicou. Quando todo mundo na sala tem a mesma formação, mesma experiência de vida, mesmo ponto de vista, você tem pontos cegos massivos. Você perde oportunidades, comete erros evitáveis, não consegue se conectar com mercados inteiros. Ele gesticulou para a sala. Olhem ao redor. Todos vocês são de classe alta, educação privilegiada, círculos sociais similares. Como vocês podem entender e servir clientes de diferentes backgrounds quando não tem ninguém com essas experiências na liderança? Carlos Alberto, surpreendentemente, assentiu. Nunca pensei dessa forma. Sempre vi diversidade como algo que éramos forçados a fazer. Uma obrigação. E esse é o problema, André disse. Quando você vê como obrigação, você faz o mínimo possível. Quando você vê como oportunidade, você investe genuinamente. Ele olhou diretamente para Carlos. Senhor Ferreira, se você puder mudar essa mentalidade, há espaço para você nesta nova estrutura. Se não puder, então sinceramente, você vai estar atrapalhando. Carlos ficou em silêncio por um longo momento, claramente lutando internamente. Finalmente, ele falou: Senhor Silva, posso ser honesto? Sempre prefiro honestidade. Eu te julguei quando você entrou naquela porta. Vi um homem negro e assumi coisas. E agora, vendo você apresentar este plano brilhante, tendo que reconhecer que você sabe mais sobre este negócio do que eu aprendi em 15 anos, é humilhante. André assentiu. Bom, humildade é o primeiro passo para crescimento. Mas também é frustrante, Carlos continuou. Porque agora estou questionando tudo. Quantas vezes julguei pessoas erradamente? Quantas oportunidades perdi? Quantas pessoas tratei com desrespeito sem perceber? Provavelmente muitas, André disse sem rodeios. Mas Carlos, o fato de você estar fazendo essas perguntas agora, isso conta para algo. A maioria das pessoas nunca questiona seus preconceitos. Você está questionando. Isso é um começo. Ele se virou para toda a mesa. Olhem, vou ser franco com todos vocês. Eu poderia ter simplesmente demitido o conselho inteiro e trazido pessoas completamente novas. Seria mais fácil. Mas eu acredito em dar chances, uma chance, de mudança real. Alguns de vocês vão aproveitar essa chance. Alguns não. E tudo bem. Mas para os que ficarem, espero compromisso total. Patrícia levantou a mão. André, posso adicionar algo? Claro. Trabalho em direito corporativo há 20 anos. Vi centenas de aquisições e mudanças de gestão. A maioria é brutal, demissões em massa, reestruturações traumáticas, culturas destruídas. Ela olhou ao redor da mesa. O que André está propondo é raro. Ele está oferecendo caminho de transformação que preserva o que funciona enquanto corrige o que está quebrado. Vocês deveriam aproveitar isso. Regina levantou a mão hesitantemente. Senhor Silva, tenho uma pergunta. Você mencionou querer 40% de diversidade em liderança. Como pretende alcançar isso sem comprometer qualidade? André sorriu. Finalmente, a pergunta certa. Excelente pergunta, Senhora Albuquerque. Primeiro, estabelecendo pipelines de talento.
Vou criar parcerias com universidades públicas, organizações de desenvolvimento profissional em comunidades carentes, programas de mentoria. Vou investir em desenvolver talento, não apenas roubar talentos já prontos. Ele continuou. Segundo, revisando processos de contratação para remover vieses. Currículos sem nomes até primeira triagem. Painéis de entrevista diversos. Critérios de avaliação objetivos e mensuráveis. Terceiro, criando ambiente onde pessoas diversas querem trabalhar e podem prosperar. Não adianta contratar se não consegue reter. Fernando se animou. Posso sugerir algo? E se criarmos um programa de trainee específico para jovens de comunidades carentes? Salário competitivo, mentoria intensiva, caminho claro para crescimento. André apontou para ele. Isso. Exatamente esse tipo de pensamento que precisamos. Sim, Fernando, adicione isso ao escopo do comitê que você vai liderar. A reunião terminou por volta das 5 da tarde. 7 horas desde que André entrará naquele prédio e fora tratado como intruso. Agora ele era inequivocamente o líder, e até os mais resistentes haviam sido pelo menos parcialmente conquistados, ou pelo menos intimidados o suficiente para cooperar. Antes de todos saírem, André fez um último pronunciamento. Amanhã de manhã, vou fazer uma reunião geral com todos os funcionários da empresa. Quero que todos, desde a alta gestão até o pessoal da limpeza, estejam presentes. Vou apresentar a visão para o futuro desta empresa, e vou deixar claro que estamos começando uma nova era. Ele olhou especificamente para Henrique. E Dr. Tavares, você vai estar lá. Você vai me apresentar como novo líder e vai fazer isso com dignidade e graça. Posso contar com você? Henrique assentiu, seu rosto ainda mostrando a vergonha do que havia acontecido, mas também algo como determinação. Pode, sim. Bom. Então nos vemos amanhã às 9. André começou a guardar seus materiais. Quando todos haviam saído exceto Patrícia, ela se aproximou dele. Você foi brilhante hoje. Firme mas justo. Exigente mas oferecendo oportunidade de crescimento. André sorriu cansadamente. Obrigado, Patrícia. Mas você sabe qual é a parte mais cansativa de tudo isso? O quê? Que eu tenho que ser 3 vezes melhor que qualquer CEO branco apenas para ser considerado adequado. Que um único erro meu será visto como prova de que pessoas como eu não pertencem a espaços de liderança, enquanto executivos brancos medíocres falham repetidamente e continuam conseguindo outras oportunidades. Patrícia assentiu tristemente. Eu sei. Não é justo. Não é. Mas é a realidade que vivemos. André fechou sua pasta. Aquela velha pasta de couro de seu pai. Mas sabe o que é? Cada vez que alguém como eu tem sucesso, torna um pouco mais fácil para o próximo. Cada porta que derrubo fica um pouco mais fácil de abrir para quem vem depois. Eles saíram do prédio juntos. No térreo, a mesma recepcionista que o havia tratado com desdém pela manhã praticamente saltou quando viu, seu rosto vermelho de constrangimento. Senhor Silva. Boa noite. Espero que tenha tido um dia produtivo. André pausou, olhando para ela. Ele podia ver o medo em seus olhos. Ela provavelmente estava apavorada de ser demitida. Ele pensou em apenas seguir em frente, deixá-la sofrer na incerteza. Mas então lembrou de suas próprias palavras sobre dar chances de crescimento. Como é seu nome? Ele perguntou gentilmente. Júlia, senhor. Ela respondeu, sua voz tremendo. Júlia. Você me tratou muito mal hoje de manhã. Baseou seu julgamento em aparências e preconceitos. Isso é inaceitável. Ele viu lágrimas começarem a se formar nos olhos dela. Mas todos cometemos erros. A questão é o que fazemos depois. Você vai participar dos treinamentos de diversidade e inclusão que vou implementar. E você vai pensar cuidadosamente sobre como trata as pessoas. Entendido? Júlia assentiu vigorosamente. Sim, senhor. Muito obrigada, senhor. Eu sinto muito pelo que fiz. Mostre que sente através de ações futuras, não apenas palavras. André acenou e saiu. Na calçada, enquanto esperava seu carro, Patrícia comentou, você poderia ter demitido ela. Poderia. Mas transformar uma pessoa é mais poderoso que punir uma pessoa. Se ela realmente mudar,
ela vai tratar milhares de visitantes melhor pelos próximos anos. Esse é impacto real. Seu carro chegou, um Tesla Model S discreto, preto, sem ostentação. André entrou, mas antes de partir, olhou mais uma vez para o prédio. Amanhã ele voltaria, mas desta vez não como intruso sendo julgado, mas como líder reconhecido. E nos meses e anos seguintes, ele transformaria não apenas esta empresa, mas esperançosamente, um pequeno pedaço do mundo corporativo brasileiro. 6 meses depois, os resultados falavam por si. A Tecnoplast Industries havia fechado os 3 contratos que André identificara, implementado 5 novos produtos inovadores, e o preço das ações havia subido 47%. Mais importante, a empresa havia contratado 86 novos funcionários, dos quais 62 eram de grupos subrepresentados, incluindo 18 em posições de liderança. Henrique completou seu programa de 6 meses, e surpreendentemente, emergiu transformado. Ele agora liderava a divisão de responsabilidade social corporativa, trabalhando com comunidades carentes para criar pipelines de talento. Carlos Alberto também permaneceu, descobrindo paixão tardia por mentoria de jovens profissionais diversos. Fernando se tornou um dos conselheiros mais valiosos de André, seu entusiasmo e ideias frescas vitais para a transformação. E Regina, que havia sido uma das mais resistentes inicialmente, tornou-se defensora feroz de políticas de inclusão depois que sua própria neta, jovem lésbica, compartilhou suas experiências de discriminação no mercado de trabalho. Júlia, a recepcionista, nunca esqueceu aquele primeiro dia. Ela se tornou embaixadora informal da nova cultura da empresa, contando sua história para novos funcionários sobre como o momento de preconceito quase custou não apenas seu emprego, mas sua oportunidade de crescimento pessoal. E André? Ele continuou fazendo o que sempre fizera, trabalhando 3 vezes mais duro, sendo 10 vezes mais preparado, quebrando portas e construindo pontes. Porque ele sabia que cada sucesso dele não era apenas pessoal, era coletivo. Era para todo jovem negro em Paraisópolis olhando para o horizonte de vidro e aço do centro empresarial e pensando talvez algum dia. Era para mostrar que algum dia podia ser hoje, se você tinha coragem, preparação e recusa absoluta de aceitar os limites que outros tentavam impor. 3 anos depois, quando André foi nomeado empresário do ano por uma revista de negócios de prestígio, ele usou seu discurso de aceitação para contar a história daquele primeiro dia na Tecnoplast. A história de como foi desprezado na recepção, julgado no elevador, subestimado na sala de reunião. E como, em 3 minutos, virou tudo de cabeça para baixo. Mas a história real, ele concluiu seu discurso, não é sobre vingança ou prova. É sobre transformação. Transformação de uma empresa, sim. Mas mais importante, transformação de mentalidades, de culturas, de possibilidades. Porque quando quebramos um teto de vidro, os cacos que caem iluminam o caminho para quem vem depois. E é isso que importa. Não apenas meu sucesso, mas quantos outros sucessos ele torna possíveis. A plateia se levantou em ovação, mas André sabia que o trabalho estava longe de terminar. Cada vitória era apenas o começo de uma nova batalha, cada porta derrubada revelava 10 outras ainda fechadas. Mas ele estava pronto. Porque se havia algo que sua jornada havia ensinado, era que subestimar um homem negro determinado era o maior erro que alguém poderia cometer. E ele passaria o resto de sua vida provando isso, repetidamente, gloriosamente, implacavelmente.